Neste episódio vamos falar sobre formação com a Carla Gomes, a fundadora da Academia de Formação do Norte e formadora na área da estética desde 98. Conversávamos sobre o que é e o que não é formação com valor, sobre o que é preciso para seres formador e o que falta a muitos, sobre clientes, alunos, certificações, tretas e responsabilidade. Se queres distinguir formação de qualidade de formação de fachada, este episódio é para ti. Menos treta, mais Carla Gomes, mais conteúdo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Menos Treta, Mais Conteúdo. E hoje temos connosco a Carla Gomes. Olá Tiago, obrigada por este convite, foi com muito gosto que eu aceitei hoje estar contigo, obrigada pelo chá, que também está muito bom, chá de gengibre, e pronto, cá estarei para as perguntas difíceis que me vais fazer. Isto não vai ser nada difícil. A primeira, já sabes, o convidado traz o tema. E agora pergunto, qual é o tema que nós vamos falar? O tema é formação. Formação. Formação é uma coisa vasta. Especificamente mais o que é? Mais a questão de fazer formação, mas fazer a formação certificada, que é aí que a nossa sociedade está a cometer algumas falhas, em que acaba por fazer alguma formação que na verdade é mais uma informação e não é certificada, e depois a nível de registros de profissionais e não só, depois pode ter o conhecimento, mas não tem a prova de que realmente ele existe. E há duas áreas, no fundo. Tem que ser a empresa certificada e também ter profissionais certificados. Sim. O que é que acontece? Não é à toa que nós temos a obrigatoriedade de dar 40 horas de formação certificada às pessoas que trabalham connosco. Mesmo até quando há os estágios, obrigatoriamente, essa empresa que dá o estágio também tem que dar essa formação certificada. Porque as pessoas, para crescerem a nível como seres humanos e como profissionais, é importante que invistam na formação. Nem tudo tem que ser pago. Existem muitas formações que são a título particular, mas também existem muitas formações que são a título financiado. Às vezes eu ouço as empresas a dizer nós não temos verbas para pagar a formação ao funcionário. Acredito nisso. Mas o Estado tem formações para nós podermos dar aos nossos colaboradores. É tudo uma questão de nós estarmos bem informados, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não estão. Que tipo de formações é que o Estado, por exemplo, pode financiar? Na área da estética, na área da comunicação, na área da informática, na área da agricultura, tudo. Nós temos todas as áreas que existem, o Estado tem esses financiamentos. Agora, o problema é que as pessoas muitas vezes não se informam e acham que pronto, é mais fácil não o fazerem. Então, quando se levam a multa por falta de formação, é só por estupidez? É mesmo por falta de estupidez e muitas vezes o fato de não fazermos uma boa organização. Às vezes o que acontece, e seja a nível profissional ou pessoal, é que quando temos que fazer tipo uma agenda e saber, olha, eu agora gostava de fazer uma formação nas redes sociais. E então, é a nível particular ou a nível financiado, isso existe, e a pessoa só tem que, dentro daquele esquema, marcar aqueles dias para ir para a formação. Que muitas vezes dizemos, não me dá jeito, não posso, mas se calhar faz outras coisas que não lhe vai dar uma saída profissional tão arrojada, mas gastou esse tempo. Acho que muitas vezes nós também não delegamos bem o nosso tempo. Por acaso é um bom pormenor. Muitas vezes passa, a gente deixa passar essas horas de formação por não saber o tipo de formação que se pode dar e por achar que também temos que contratar e investir no nosso próprio bolso quando já... Tu podes ter, se é uma formação muito específica e que tu queres ir para a parte particular, podes fazer na parte particular. Mas o que há a nível particular, há a nível de financiamentos também. Agora, a única coisa que existe é, muitas vezes, numa turma particular, tu tens 10 pessoas. Numa turma financiada, tens 20. Bem? Pronto, mas aí depois também depende do que é que tu queres fazer. Se é uma parte que tu queres ter algo mais personalizado, vais para a particular. Se até achas que, mesmo numa turma de 20, consegues retirar todos os teus conteúdos, toda a informação que tu queres, então tu vais para a financiada. O importante é que a faças.
A questão é que muitas vezes as pessoas nem fazem a particular, nem fazem a financiada e depois fazem as pseudo-formações, que depois não há qualquer tipo de registro. Que as pseudo-formações são os pseudo-formadores, são as pseudo-escolas, as pseudo-academias, em que acabam por estar a dar formações do qual a pessoa depois acaba por ter essa informação, mas depois a nível de passaporte qualifica nem existe. Ou seja, para a empresa não serve para nada. Para a empresa não A serve pessoa para até nada. pode ter ganho conhecimento, mas É a mesma coisa, imagina, eu ando na escola e tenho a aula de inglês. O meu professor está na escola a dar-me inglês. Eu chego ao final do ano e fiquei com o reconhecimento da disciplina de inglês. Tu és o meu professor de inglês, vamos os dois para o café. Estás-me a dar em inglês. No fundo, estás-me a dar uma explicação. Eu sei o inglês, mas quando vou provar que eu sei, não tenho nada que eu prove. exato. A nível de currículo não serve nada. Depois há aqui outro pormenor que eu vejo muito a acontecer, é a nível de formadores, que critérios é que vocês escolhem para formadores? Ou seja, há alguma verificação sobre o conhecimento que têm e por aí fora? Tiago, a questão, a nível de formação de formadores, existe essa formação que é o CCP, era o antigo CAP, agora temos o CCP já há alguns anos, em que há uns anos tu com o 9º ano podias fazer o antigo CAP, e eu, se tu me perguntas, mas não é pouco, depende. Existem áreas que era o suficiente, porque nós também estamos com algumas lacunas em algumas áreas, porque as pessoas não têm, o 12º não são licenciadas, mas essas pessoas sabem muito para aquela área, por exemplo, para uma área de bombeiro, para a parte das florestas, para imensas coisas. E nós não temos essa informação e precisamos desses formadores. Agora, os formadores, no mínimo, não te sei dizer se isto vai dominar por muito tempo ou não, mas agora, no mínimo, tu tens de ter o 12º ano, tens que ter 1800 dias de provados de descontos, para provar realmente que tens experiência, ou então tens de ter uma licenciatura. O que é que acontece nisto tudo? Nem toda a gente chega à tua beira e diz que é formador, não é? Porque tu podes dizer que és formador sem o ser, mas quando vais a uma entidade, a entidade vai-te pedir, então, os teus documentos. E tu ou tens ou não tens, não é? Pronto, o que se passa é que existem muitas pessoas que se titulam que são formadores, mas na verdade nem sequer passaram pelas 90 horas do CCP. Portanto, Eu vejo muitas vezes online N de formadores que só dão formação com PowerPoint. Tu achas que isso é um formador? é assim, não. Até porque o formador tem que ter toda a vontade de quando está a dar a formação, seja ela teórica ou prática, o formador tem que estar à vontade no tema que está ali a passar a mensagem. Tu não podes nunca dar uma formação baseada no PowerPoint que está atrás de ti. Eu já fui imensas formações em que a formadora pura e simplesmente lê o PowerPoint. Eu, para ler um PowerPoint, eu não precisava de me deslocar de minha casa para a aula de formação, não é? Eu conseguia, ela passava-me isso Lias o em manual papel e está feito. e estava feito. Portanto, o que os formadores têm que, os verdadeiros formadores, o que têm que fazer é dar formação na área que eles brilham. Se não brilham nessa área, não devem estar a dar formação nessa área. E o problema também é os pseudo-formadores. É a quantidade de pessoas que começaram a dar formação quando nem a experiência existe, nem o conhecimento existe e depois é um bocado complicado. Infelizmente eu vejo muito isso. Malta tira um curso e logo a seguir está a dar formação sobre um curso que tirou. E onde é que está a experiência no meio disto? Tudo certo que posso usar o PowerPoint como um apoio. Ok, pode estar lá as palavras-chave e tudo mais. Mas o conhecimento tem que vir do formador, não é? Da experiência que ele teve. O fato de colocares um PowerPoint, tu podes colocar uma imagem, não é? Tu depois deves falar é sobre a imagem e mostrar, serve de apoio ao próprio formando, de estar a ver, imagina a cidade do Porto, mas depois tu vais falar da história toda da cidade do Porto. Não está no PowerPoint os tópicos da cidade do Porto. Tu é que tens esse conhecimento, não é? Porque os conhecimentos dos formadores, primeiro, tem que ser dele. O manual é sempre um agregado para o aluno poder estudar mais tarde. A questão é que muitas vezes as pessoas não. Está na moda ser-se formador, está na moda dar formação, só que as pessoas esquecem-se é que na formação nós precisamos de qualidade. Não é? E depois há outra coisa que se passa, eu faço parte da direção de uma escola de formação
E uma coisa que eu me apercebo é as pessoas a chegarem à minha beira porque tiraram não sei quantas formações durante não sei quanto tempo, gastaram não sei quanto dinheiro e chegaram, sabem agora que não têm nada. É assim, nós não podemos fazer nada. Imagina, alguém quer tirar um curso, vamos supor, por exemplo, na área da estética, e alguém aparece nas redes sociais a dizer que dá toda essa formação na área da estética e a pessoa dirige-se ao gabinete ou uma sala que até possam ter de formação, teve a explicar como é que as coisas funcionavam e tudo mais, quando vai à procura de um trabalho diz, olha, eu sou da área da estética, sou esteticista, sei fazer maquilhagem, sei fazer rosto, sei fazer trabalhos do corpo, mas quando vamos a ver, não tem absolutamente nada. Tem um documento que em qualquer tipografia pode ser impresso e que está a dizer uma coisa. Pronto, é sempre muito complicado. E ao mesmo tempo, nestas áreas, principalmente cada vez mais à parte de certificarmos as pessoas, de as pessoas estarem com nível. Existem muitas pessoas, por exemplo, na área da estética, que desconheciam que era um nível 2. Nós é que as informamos, olha, é nível 2, é nível 3, nível 4, nunca ouvi falar, e nós já estamos a caminho do nível 5 e do 6. Portanto, como é que as pessoas pararam no tempo? Não podem. Tu não sentes que também o próprio cliente não se informa O sobre... principal culpado é o cliente. O principal culpado é o cliente de não se informar mesmo, de não tentar perceber porque é que existem escolas, não é? E que pedem uma série de requisitos, pedem uma série de documentos e fazem uma série de questões e que muitas vezes até bloqueia a inscrição daquela pessoa naquela formação. E porque é que nos outros locais é tão fácil? Eu logo por aí começava a questionar porque é que num sítio estão-me a pedir 50 horas de formação e na outra diz que com 4 é o suficiente. Logo eu ia tentar perceber e se calhar aí teriam a resposta de que um está a fazer porque a lei assim o exige e o outro está a fazer porque também não pode desenvolver mais que as 4 horas. Por exemplo, na área da estética, uma coisa que eu tornei mais consciente há pouco tempo, até porque pronto, estive aqui a estudar um bocado a área Já te portaste bem. e a gravar também alguns conteúdos, e eu não tinha noção que, por exemplo, numa depilação, numa cena qualquer, a laser, que é preciso um conhecimento brutal para poder aplicar. Tiago, eu nem sei se é bom tu abordares esse tema comigo aqui, muito honestamente, porque eu sou uma suspeita em relação a isso. Eu já trabalho com laser há imensos anos. E o que é que acontece? Uma das coisas que eu me apercebo no meu dia-a-dia é de muitas vezes estar com pessoas que são técnicas de laser, já executam esse serviço no seu espaço, e eu faço perguntas básicas como: qual é o seu laser? Não sabem. Não sabem se é um diodo, se é um 3 comprimentos de onda, se é um SHR, se é uma luz pulsada, não sabe. E a seguir, não vale a pena perguntar qual é a potência do equipamento, qual é a potência de manipulo. Pergunto, mas como é que vai buscar depois parâmetros? É o que está na máquina. Mas a sua máquina é de registro ou é de memória? Não sei. Eu pergunto, como é que há tantas questões que não me consegue responder, como é que aquela pessoa consegue fazer um bom entendimento e esperar resultados do cliente? Quem é que garante que aqueles parâmetros são os mais corretos? Porque, pura e simplesmente, alguém lhe disse, clica aqui na máquina, coloca em foto de pele 3, coloca num pelo fino ou grosso, num pelo claro ou escuro, dá uns parâmetros e a pessoa trabalha. Esquece, Tiago. Não toques, se calhar, nesse assunto, que se calhar é um tema que está, e principalmente o laser, e quando as pessoas dizem que a estética está-se a tornar a república das bananas, custa muito dizer isso, mas às vezes eu tenho que concordar com isso, porque as pessoas, quando vão fazer algum serviço e prestar um serviço, a responsabilidade é de quem o faz. Não é? Até nem vou imputar a responsabilidade a quem vende ou aluga as máquinas. Eu vou imputar a responsabilidade a quem vai à procura de uma compra de uma máquina ou de um aluguer e depois a responsabilidade que ela tem para com o cliente de executar um bom trabalho. Eu imputo sempre a responsabilidade à pessoa que vai. Tu, quando vais alugar um carro, não é? Ou uma renta-car, tu antes já tens que ter a carta de condução. Senão não há ninguém que te vá alugar o carro se tu não mostrares
é ali um documento que realmente tu sabes conduzir, não é? Felizmente as multas não estão à vista. Pronto, não é? Pronto. E aqui, aqui a questão é que não é pedido nada. A própria cliente que vai procurar alguém, que também é um erro muitas vezes, é o cliente, muitas vezes o cliente final, ir procurar alguém, não pela qualidade de serviço, mas pelo preço. Não é? E isso muitas vezes é que também faz com que depois o mercado esteja aqui saturado e as pessoas depois, só quando passam por experiências más, como a que tu estás a falar de queimaduras e outras coisas mais, o que é que acontece? É que elas depois vão à procura e já não se portam de pagar mais e vão à procura de alguém em que tenha certeza que é um bom profissional. Não é? Eu vejo imensos vídeos, cada vez mais nas redes sociais, eu vejo imensos vídeos de pessoas a publicarem coisas, a trabalhar no laser, em que eu nunca seria lá cliente. Porquê? Porque, dada a informação que eu tenho, eu só pelos aqueles vídeos já vejo que a pessoa não sabe trabalhar. Isso é que é mau. Lá está, é o próprio cliente não se preocupar, neste caso, com a saúde e com o aspecto que poderá ficar. Mas mesmo não tem preocupação com a credibilidade que tem a pessoa que está a prestar o serviço. Olha, se queres que te diga, nestes anos todos que estou na área, eu nunca tive uma cliente que me perguntou ou que me pediu para eu mostrar e comprovasse os meus conhecimentos. Eu, se lhes disser que sou dermatologista, não é? Se ninguém pede, é óbvio que as pessoas vão acreditar que tu és dermatologista. O problema é mesmo esse, é as pessoas, muitas vezes, na parte profissional, estar a mostrar que até são um tipo de profissionais que na verdade não são. Porquê? Porque não fizeram para que isso seja. Não quer dizer que até no futuro não sejam, mas têm que se preparar para o ser. O problema é que não se preparam como deviam se preparar. É curioso que, há uns anos atrás, quando eu abri o meu primeiro negócio, eu admirava as cabeleireiras, porque elas tinham que ter carteira profissional para ter um salão de cabeleireira. E quando eu abri era uma loja de fotografia. Eu era fotógrafo. Eu estudei a fotografia, o audiovisual, a multimédia e tudo mais. Mas havia N fotógrafos que nunca tinham estudado fotografia. Passaram, ok, podiam ter experiência que lhe passaram. Mas conhecer a base, não conheciam. A máquina trabalhava em automático, era outra coisa. E eu dizia, porque é que não há uma carteira de fotógrafo? Depois descobri que havia, que era mais de jornalismo, e que não era tão fácil quanto isso ter. Mas eu dizia, como é que um carteiro pode ser fotógrafo? Qualquer um. E os clientes não se importavam se, é fotógrafo, tem conhecimento ou não tem. O que eu noto, Tiago, eu acho que nós estamos numa fase de mudança. Eu noto que, por exemplo, os nossos filhos são mais curiosos que nós éramos. A minha filha, por exemplo, tenho uma filha de 24 anos que ela, quando eu falo de alguém, ela vai pesquisar sobre essa pessoa. Perceber se essa pessoa, se realmente é aquilo que a pessoa se intitula. Estás-me a entender? Pronto. Eu acho que nós é que não vamos tão à procura disso. Embora os jovens, eu estou a dizer isso da minha filha, mas também ao mesmo tempo a minha filha se calhar é capaz de chamar a atenção que vai arranjar, vou inventar, vai fazer as unhas de gel a 40 euros, mas alguém lhe falou em alguém que até trabalha muito bem e é 20. E ela também não vai pesquisar se ela só vai ver os trabalhos finais, não é? Pronto, nós aí, também como o público final, nós erramos, não é? Porque se nós começarmos todos a fazer uma exigência e tentar perceber quem é que está do outro lado, essa pessoa vai começar a investir nela própria, não é? Porque se tu estás-me a dizer assim, eu na altura quando fui para a fotografia, eu fui fazer cursos e outros não fizeram. Mas onde estão os outros, Tiago? Ainda estão no mundo da fotografia? Ainda estão neste mundo? Evoluíram como tu evoluíste? Têm o estúdio que tu tens? Têm a equipa que tu tens? Se calhar não. Sei lá. Agora... Porque é verdade, é isto que muitas vezes as pessoas querem ir pelo caminho mais fácil e depois ficam admirados. Como é que tu conseguiste? É muito fácil. Sofreste, choraste, tiveste momentos de choro, tiveste momentos de rir, quiseste dormir e não conseguiste, mas porquê? Porque tinhas que estudar, que tinhas que gerir o teu negócio, só que depois quando vais a ver, construíste o teu negócio, mas soubeste o construir, certo? É quase como os porquinhos fizeram 3 casas, certo? Um fez de palha, o outro fez de madeira e o outro fez tijolos, pronto. Se calhar nós demoramos um bocadinho mais a fazer essa construção,
Mas se calhar é preferível fazermos a nossa construção profissional dos tijolos. Demora mais tempo, mas é essa que fica no mercado. Eu acredito que o mercado vá fazer uma seleção de quem é bom profissional e realmente quer vencer na área, seja ela qual for, do que aquele que quer ir pelo caminho mais fácil. Isto é mais rápido, vou fazer isto. Esse não pode ter sorte agora, mas não fica. Esquece. Parece que andaste Na a minha estudar. opinião. Andaste a estudar a minha vida. Continuas a Não, estudar a tua vida. E eu acho que sem querer a vida de qualquer empresário é mesmo essa. Não é? Eu às vezes, eu já fui a muitos programas de mentoria e aquele que mais me atrai não é aquele que diz eu sou melhor, eu sou um êxito. Não, é aquele. Eu fali, eu fiquei sem dinheiro, eu tive que ir trabalhar. É isso, isso para mim é que são as experiências reais, porque não há ninguém que ao criar uma empresa, pequena, média ou grande, não tenha que fazer sacrifícios. Mas tu sabes que agora também vê-se muito esse discurso. Esse discurso como te impacta a ti, a malta do marketing descobriu que isso impacta muita gente. Então às vezes usam sempre isto. E a minha vida foi um drama, foi tudo. Todos nós tivemos momentos bons e muitos maus. Até um gajo rico é capaz de dizer que passou mal na vida. Tudo depende do termo de comparação. O que é para ti mau, o que é que não é. E às vezes é preciso ir, depois desse curso é preciso ir mesmo investigar. Perceber mesmo o que é que estamos a falar e qual foi a parte má da construção do teu negócio. Mas eu admiro mesmo aquela malta que não precisa dizer isso. Os resultados mostram e ok, eu quero ser como aquele, porque ele cresceu do nada. Mas as pessoas querem ser como aquele, mas é no patamar que ele está. Não querem fazer o percurso que essa pessoa fez. E o percurso tem que ser feito, Tiago. Toda a malta agora procura atalhos. O percurso tem que ser feito. Faturar 1 milhão numa semana. Nós, como formadoras, nós obrigatoriamente temos que estar, podemos estar numa área de conforto, todos nós, e não estamos. Porque nós passar o máximo de informação às nossas futuras formandas, nós temos que sentir-nos confortáveis que estamos naquele patamar. E muitas vezes há coisas que os formadores até vão fazer que ninguém nos pede para nós fazermos. Nós é que queremos fazer porque sentimos mais confortáveis a estar no mesmo patamar. Porque não chega só os 30 anos de conhecimento que tu tens. Se é preciso fazer outro tipo de formações, tens que fazer. E sentas-te ao lado da aluna com que estás a dar formação. Não é? Hoje és formador, amanhã és aluna. Esquece. Sim, porque isto também vai mudando constantemente o negócio. Há sempre atualizações. E é nisso que também vocês ajudam, não é? É ter uma constante atualização O mercado assim acontecer. exige, e ainda bem, as coisas estão completamente evoluídas e eu sou a favor disso. O que é que acontece? Mas tu tens que acompanhar o mercado. Não te podes queixar do mercado. Tens de acompanhar o mercado, porque se tu ficas só na tua linha de conforto, esquece, Tiago. Nunca vais conseguir avançar. Tu tens mesmo que perceber como é que... Pronto, eu fazia assim, passado. Agora estuda o presente. O que é que tu tens que alterar, Carla? E o que é que vais fazer no futuro? Não adianta o que é que tu fazias. Esquece, não é? A minha mãe, eu lembro da minha mãe, por exemplo, ser uma ótima cozinheira a fazer o arroz de cabidela, e Tiago, se tu me pedires para fazer estás tramado que não comes, porque eu não sei, percebes? Mas, no entanto, adoro comê-lo. O que é que eu quero dizer com isto? O que no passado era o normal, no presente já não é tanto assim. Portanto, as coisas mudaram. Eu lembro-me de quando entrei na área da estética, falava-se dos cosméticos, era tudo de origem animal. Hoje, se eu vou falar daquilo que aprendi há 30 anos atrás, interno-me ali no Couto Ferreira, só podem. Diz-me outra coisa. Faço as perguntas difíceis, Tiago, vê lá. Se souber responder, é que sim. Estou a brincar contigo. Imagina, já tenho o 12º, fiz uma formação, mas já não me identifico com aquilo. Eu consigo fazer uma nova formação de uma outra profissão e ficar apto para Não para percebi trabalhar. a tua questão, Tiago, ajuda-me. Imagina que eu agora quero ser eletricista. Sim. E fazes bem que há falta deles no mercado. Pá, não digas isso. O meu pai é eletricista, ele vai dizer, estás a ver, Pronto, tinhas aqui um negócio. mas olha pá." que nós temos aí algumas lacunas na nossa sociedade de algumas profissões e uma delas é parte dos profissionais na área da eletricidade. Mas há formação para esse tipo de profissões? Há. Existe várias formações para esse tipo de profissões. O que eu acho, na minha opinião, Tiago, é que nós tornamos uma sociedade muito elitista.
O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a criar uma sociedade que só quem faz certas determinadas licenciaturas é que é bem visto. O resto é tudo pessoas, ou tu se pês para eletricista é porque és burro, não é? Porquê? Porque não deste nada na escola. E não é nada disso. Só que é a mentalidade que nós temos no nosso país. É que, se vai para aquele curso, coitado, é porque não deu mais nada. Há um bocado falaste nas cabeleireiras. Eu lembro-me quando era miúda, as pessoas diziam que quem ia para cabeleireiro era quem não tinha grande jeito na escola. E então era uma forma de fugir. E está completamente errado, porque nós temos excelentes profissionais na área de cabeleireiro, pessoas extremamente inteligentes, grandes empresários e empresárias nessa área. E no entanto, nós temos que ver é que cada pessoa vai para aquilo que brilha. E se tu foste para uma área e que não brilhaste, tens que ir à procura do teu brilho. Se o teu brilho é para a área da eletricidade, vai, Tiago. Estás sempre em tempo de mudar e tens muitos bons profissionais, formadores e entidades para te ajudar nesse crescimento. Estás-me a dizer, E Pedro, olha que eu de eletricidade percebo pouco. Eu ainda percebo algumas coisas. Aliás, o que está por aí a funcionar, fui eu que andei Estás para a aqui a ver? Tem inventar. jeito. Eu é mais Ainda ligar e desligar o interruptor e às vezes o quadro quando vai abaixo. Mais Ainda nada. não chamamos que Mas, por exemplo, é isto o que eu vejo na sociedade. Há muita malta que faz formações que depois não há emprego, ou já não me identifico com isto. Mas também não procura outro tipo de formação. Que pode ser uma área destas, pode ser cozinha, pode ser o que quer que seja. Que até é relativamente fácil tu saís do desemprego para uma área que está a funcionar. Sim, eu como estou na área da formação há uns anos, eu deparo-me com pessoas que durante muitos anos exerceram uma função, até trabalhar numa empresa durante muitos anos, e por qualquer motivo, ou porque a empresa teve ali a fazer novos contratos, ou porque a empresa deixa de existir, a pessoa vê-se pela primeira vez desempregada e até acha piada ao primeiro, segundo mês, mas depois começa a ficar um bocado assustada e depois temos um problema, é a idade, não é? Porque a partir dos 40 anos é difícil uma empresa nos abrir as portas para nos dar emprego e a pessoa acaba por ter essa dificuldade. E eu vejo as pessoas a recorrer às outras áreas. Só que, Tiago, quando também vais procurar as outras áreas, tens que perceber se realmente vais gostar dela. Porque também és à procura de uma área, porque o teu vizinho ou a tua amiga te disse, olha, esta área está a dar dinheiro, tu não podes ir por aí. Porque assim, dentro de qualquer área, há aquela pessoa que até vai ter muito sucesso e há aquela que não vai. Porquê? Porque tens que gostar. Se tu todos os dias que toca o teu despertador vais contrariado para o teu trabalho, nunca vais sobressair, nunca vais brilhar. Seja por tua conta, seja por conta de outro, tu nunca vais brilhar. Percebes? Porque não há nenhuma entidade patronal que era um funcionário que só apareceu para cumprir o horário e também tu não vais para o teu próprio negócio já desmotivado. Porque tu és o último a desmotivar. Não é? Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa em que há dias que eu vou ao fundo, que desanimo. Ou porque não correu bem como aluna, ou porque não correu bem com alguém da minha equipa. Pronto, não correu bem. E a minha vontade é virar costas só que cada vez que viro as costas, assim, não, Carla, tu tens que vir, não é? Porque este barco é teu, tu tens que o levar. Pronto. E é isso que nós, no nosso dia-a-dia, todos nós temos esses momentos de fragilidade, de fraqueza, mas temos que acordar para a vida porque é assim, temos que ir. E tens que ver o que é que está mal, não é? Porquê que correu mal aquele dia? Agiste mal, tiveste uma má coordenação, o que é que correu mal? E tens que começar a corrigir os teus erros, sejam eles a tua postura, sejam eles a forma como tu te dirigiste, a forma como tu preparaste uma aula, tudo. Sim. Eu acho que às vezes faz falta parar e observar o que é que aconteceu. Um gajo só para reclamar. E reclamar não resolve nada. Vamos parar, vamos observar o que é que se pode fazer de diferente. Mas, por exemplo, uma formação, quanto tempo poderá durar? Imagina. Depende da formação, Tiago. A formação é muito complexa. Existem formações logo de base, que é aquela que se estás a entrar numa área tens que a ter. É o que eu digo muitas vezes às pessoas na área da estética. As partes teóricas têm que existir, anatomia, fisiologia, dermocosmética. As partes práticas têm que existir, tem que haver todo um conhecimento. Quando tu já tens toda a estrutura, a tua base do teu conhecimento, tu podes tirar especializações. É o que eu chamo de upgrades. Até porque em todas as áreas tu aprendes algo, mas depois tens de estar em atenção com o que é que saiu de novo. Se eu agora fosse a exame de código, eu se calhar reprovava, Tiago. Sabes porquê? Porque eu nunca mais
estudei o código e eu vejo coisas novas na estrada que eu digo, o que é aquilo? Não é? Pronto, mas isto nem se pode dizer, senão eles aqui a pouco pedem reciclagens da parte do código. Certo? Ou seja, todos nós devíamos continuar a estudar, continuar a atualizar-nos e estarmos atentos às novidades. E muitas vezes as pessoas não o fazem. Mas quando me perguntas qual é o tempo da durabilidade da formação, depende do que é que tu vamos falar. Se vamos falar de uma base, se vamos falar de uma especialização, se vamos falar de um upgrade. O importante é que o faças. O problema é que nós temos muitas pessoas que não fazem. Bom, mas não é a duração numa licenciatura. Depende do que tu queiras. É? É, depende do que tu queiras. Mas tem aquelas disciplinas todas que um gajo nunca vai usar. Infelizmente, ainda temos nos nossos programas alguns módulos que não deviam estar, na realidade, no quadro, mas que ainda têm. Mas isso passa-se ainda nos dias de hoje. Os nossos filhos vão para a escola e se calhar há ali disciplinas que se calhar deviam ser substituídas, porque o que tu notas é que as pessoas acabam uma faculdade, mas o conhecimento geral elas não o têm, não é? Porque desde a escola devíamos falar de economia, mas uma economia real, não é? O respeitar o dinheiro, o saber investir o dinheiro, não é ir à procura do dinheiro fácil, não é? E eu noto muito nos jovens que os ídolos são todos aqueles que têm as grandes casas e os grandes carros, não é? E que aparecem muito nas redes sociais e depois são todos por esquemas de pirâmide, mas que ganharam um imenso dinheiro, pronto. Eu não tenho sorte nenhuma, eu estou sempre a acreditar que um dia vai-me sair o Euromilhões, mas o primeiro tem que jogar, enquanto não jogar não vou ter essa sorte. Sabes E que isso também faz toda a diferença? acreditar. Jogar. Pois faz. E eu acredito que me vai sair o Euromilhões, mas enquanto não jogar, ele não vai sair. Por isso, olha, vou continuar a acreditar. Falta-te a parte da ação e do Estás a ver? investimento. Como é que eu posso querer que me saia se não jogo? Mas eu hoje ou se calhar vou sair daqui e vai ser mesmo isso. Vou tomar uma atitude. Ora está. Hoje é quinta. Olha, amanhã já te pode sair. Pronto, estás a ver? Já te Depois pode ser eu, o preço. se às vezes sair, eu ligo-te logo. Está registado. Isto, partícula em fundo vai crescer a partir de agora. Mas eu ligo-te isto porquê? Porque eu fiz também não terminei a licenciatura. E não terminei exatamente por esse motivo, porque eu tinha N disciplinas. Uma delas era programação, que eu não tinha intenção de usar na minha vida, e era um cadeirão. Ou seja, eu estava sempre a chumbar aquilo. E disse, não vou continuar nisto, há aqui disciplinas, não me faz sentido, eu vou sair e vou tirar um curso específico da área que quero seguir. E eu acho que isto continua ainda na área da formação a repetir-se. Se eu não tenho intenção, porque é que está ali? É para cobrar mais propinas? Aquilo é uma base essencial? Sabes que reformular, seja o que for, dá trabalho. E às vezes... E a burocracia, às vezes também. Não é fácil e por isso é que, infelizmente, existem ainda muitos moldes, seja em que área for, que não faz sentido eles estarem lá, mas infelizmente ainda lá estão. E qual é a tua dica? Mas para ajudar as pessoas a terem mais informação sobre a formação de quem presta serviços? O que é que tu aconselhas a fazer? A primeira dica que eu dou a qualquer profissional é que tu não te adianta queixar-te do teu negócio ou que o outro está bem, porque tu tens de sair sempre da tua área de conforto. E a tua área de conforto tu tens que investir em ti, como pessoa e como profissional. E tens que ir à procura da formação. Não podes achar que só quando... Às vezes o que acontece é que as pessoas só quando passam por uma crise é que vão ver o que é que podem fazer para ter outro tipo de serviço. Não. Mesmo na área que está mais confortável, tem que estar logo a preparar-se para o momento da crise. Percebes? E o que é que eu digo às pessoas? Quando as pessoas vão fazer formação, elas que se têm ao trabalho só procurar formação certificada. Não andarem a fazer formaçõezinhas que no fundo não têm nada. É só o que eu digo. Seja para uma área de estética, seja para uma área de cabeleireiro, seja para uma área de eletricidade, seja para uma área de marketing, seja para o que for. Em vez de procurar um influencer, procura um formador. Sim, se calhar o influencer, em vez de estar a encaminhar para alguém que lhe vai dar um bónus, realmente encaminhá-lo para quem realmente lhe vai dar a formação e a informação que essa pessoa realmente precisa.
Mas porquê que os influencers não dão formação certificada? Acho que é essa questão, vais ter mesmo que lhes fazer isso. Acho que o teu próximo convidado vai ter que ser um influencer, Tiago. Vamos meter aqui todos na mesa para falar sobre isto. Imagina que eu agora peço uma formação para a minha empresa. Eu gostava de fazer uma formação personalizada. É possível É fazer isso? possível. Cada vez mais as próprias empresas têm que avaliar quais são as suas necessidades, não é? Tu tens que perceber as tuas lacunas e onde é que tu estás não tão bem ou a falhar na tua empresa e com a tua equipa e a tua equipa, e tu próprio fizeste um estudo dentro da tua empresa de que tens uma falha no atendimento, notas que os teus colaboradores não fazem uma boa elaboração dos e-mails, dos orçamentos, do atendimento, que precisam de evoluir na parte das redes sociais, na parte de inteligência artificial. Tu fizeste esse estudo, passas para qualquer entidade, é feito o estudo, é avaliado quem é o formador adequado para aquela formação. Pode ser um formador, 2 ou 3, depende da necessidade, que muitas vezes o fato de ser uma empresa não quer dizer que seja só um formador, porque aquele formador que é bom no atendimento, se calhar não é bom na informática, aquele formador que é bom nas redes sociais, se calhar não é bom na inteligência artificial. Então tu podes fazer toda uma formação adequada à tua necessidade para o crescimento da tua empresa e das pessoas que trabalham contigo. Aí são atitudes inteligentes, porque que lhe adianta tu colocares os teus colaboradores a fazer uma formação de informática, quando o problema da tua empresa é o atendimento. Não faz sentido. Portanto, as formações à medida existem. Nós estamos numa era em que o pessoal se preocupa, e acho que também faz sentido, procurar pessoas com soft skills em vez de hard skills. Na educação e na malta jovem que a gente começa a ver agora até faz algum sentido. Imagina que eu agora emprego aqui 2 pessoas e eu quero uma para redes sociais. Eu posso mandar, por exemplo, uma pessoa para a formação de redes sociais. Podes. Isso pode se enquadrar Sim. em alguma formação já existente ou pode ser uma personalizada para mim também. Sim. Tens que ver o que é melhor para ti. Se realmente o que tu queres de que aquela pessoa perceba e saiba, seja já de formações que realmente já existem no mercado e então é mais fácil tu encontrares, ou se achas que é algo tão específico que então é melhor haver uma formação ajustada às necessidades só daquela tua colaboradora, percebes? Porque imagina que quando tu vais, por exemplo, tu agora se me pedisses ajuda, dizer, Carla, eu preciso de alguém para aqui, para a minha empresa, para ajustar aqui na parte da comunicação com o meu staff. É óbvio que eu tinha, que não seriam dos formadores que a IFN se sente confortável de ter diretamente, eu teria que ir à procura de um formador que se ajustasse à verdadeira necessidade que a tua empresa precisa. E vocês fazem isso? Fazemos. E uma das coisas que eu muitas vezes digo, Tiago, é que e eu falo até no meu eu, a parte da comunicação, a parte de saber comunicar, eu acho que é das coisas mais importantes. E eu já te vi a fazê-lo, e acho que, por exemplo, Tiago, tu és daquelas pessoas que devias desenvolver cada vez mais projetos de formação para a parte da comunicação. Estou a ser contratado, vai. Bom. Sim, eu acho que a comunicação, nós no dia a dia usamos a comunicação em tudo, não é? Mas não sabemos comunicar. Não sabemos comunicar, temos medo de comunicar e achamos sempre que não somos capazes de o fazer. E eu lembro-me de uma primeira vez que fui a um congresso, pediram para ser uma das oradoras. E então eu tremia como tudo. E estava com uma caneta na mão. A primeira coisa que fizeram foi, Carla, não leves a caneta, e há uma coisa, nunca olhes para as primeiras os lugares, olha sempre lá para o fim, mesmo que não beijas ninguém, e fala para os últimos. E foi a minha estratégia para não mostrar o quanto eu estava nervosa daquele momento. Sabes que isso é tipo uma estratégia de político. Pronto, olha, mas eles nisso. Não olham para ninguém, olham para o fundo e tal. Mas foi isso que me safou nesse congresso. Isso pode influenciar, mas estás a olhar para alguém à frente e ela está a fazer expressões que não está de acordo com aquilo que estás a entregar, influenciar a tua energia. Só que tu nunca sabes, aquela pessoa também pode ser assim, não é?
A gente já falou sobre isso. E agora, eu, por exemplo, gosto de olhar para a expressão das pessoas. Sim, eu reparei numa das formações que o Tiago era o falar mesmo para os nossos alunos, mas era diferente. O Tiago não tem problemas de comunicar. Agora, aquela pessoa que tem que aprender a comunicar e a confiar nela. Passo essa aparência, que não tem um problema. Então está a funcionar. Tá. Não, tudo depende. Eu acho que, lá está, a comunicação tem que ser ajustada à própria pessoa, porque há hábitos que nós vemos desde miúdos, não é? Isso tu estás a falar da caneta. Para ti podia funcionar bem, para outro, ter qualquer coisa na mão já é um alívio. Ok, já se sentia mais à vontade. E é isso que às vezes é preciso perceber. Mas é giro, a comunicação dá para fazer N de coisas. E sim, há malta que perde muito por não comunicar. E nas empresas, cada vez mais, eu até vejo esta geração que não comunica, que já vem da era dos telemóveis, estão ali fechados nos quartos e tudo mais. Mas lá está, eu acho que eles não sabem como comunicar. E agora que falas no assunto, Tens que pensar nisso, Tiago. vamos pensar nisso. Carla, agora, para finalizar, qual é que tu achas que é a maior treta na formação? Andas a fazer formação por fazer. Se queres fazer, vai fazer em entidades certificadas. Não percas o teu tempo, porque o resto é tudo uma treta, Tiago. Ótima forma de encerrar o podcast. Quero-te agradecer por teres vindo cá, partilhar um bocado esta informação da formação e mais consciencializar até os próprios clientes. Porque há coisas que podem prevenir só com meia dúzia de perguntas, não é? Sim, eu acredito que as pessoas comecem a ter esta sensibilidade e acredito nesta mudança. Até porque nós todos queremos ter sucesso profissional, então para isso todos nós sabemos que temos que ir por caminho correto e por isso a formação é a primeira base que tu tens que ter. De resto é tudo mérito depois do teu trabalho. E obrigada eu também, Tiago, de ter estado aqui contigo, foi um gosto e espero que não volte a repetir contigo, porque isto não é fácil. É fácil. Obrigado e até à próxima e espero que na sexta-feira saia o Euro Eu Milhões. ligo-te. E vocês estão cá para testemunhas. Eu ligo-te, combinada.